Olá, meus amigos, muito boa tarde. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. Parei o carro aqui novamente para gravar esse vídeo, compartilhar uma palavra, uma reflexão e dividir com vocês uma coisa que eu estava pensando agora há pouco. Para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aí, porque o YouTube vai entender e vai recomendar os nossos vídeos a novas pessoas para que elas cheguem e tenham acesso à verdade do Evangelho, tá bom? Vamos lá. Eu criei esse canal em 2013, ainda dentro da Instituição Universal. Meu intuito na criação do canal era falar do amor de Deus. Se você pegar os meus primeiros vídeos, você vai perceber que tem muito ainda da Universal nos meus primeiros vídeos, mas já tinha muito do Evangelho também. Eu entendi, eu estava vivendo o amor de Jesus para comigo, principalmente no perdão que Ele me deu da vida de pecado que eu vivia, e eu entendi a minha debilidade, eu entendi a minha fragilidade. E mesmo com o ensino que eu recebia da Universal, da vida reta deles é estar no altar, é estar sacrificando, é estar devolvendo dízimo, fazendo votos, fazendo tudo aquilo que é apresentado dentro da instituição para você medir ali a sua espiritualidade, porque quando você começa a fazer o que eles falam, o que eles pedem, você automaticamente você passa a ter um parâmetro de medir a sua espiritualidade. Só que assim, você mede a sua espiritualidade por aquilo que você faz. Mas tinha um conflito naquilo que eu fazia e naquilo que eu era. Ou seja, mesmo não vivendo mais uma vida de pecados, tinha o desejo pelo pecado em mim ainda, como hoje ainda tem. Como hoje ainda eu penso em fazer algumas coisas que eu não devo fazer. Porque eu não vou alcançar 100% da santidade aqui, mas nós somos convidados à santidade. Isso dentro daquilo que Jesus nos apresenta, não dentro daquilo que a Universal apresenta. Como eu falei, a minha espiritualidade ela era medida por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu dava. Então, quanto mais eu desse, quanto mais eu sacrificava, quanto mais eu subia naquele altar de pedra da Universal, aí eles falavam que agora você tem que exigir de Deus as suas bênçãos. Agora você tem que exigir de Deus as promessas dele para a sua vida. E havia um conflito dentro desse ensino da Universal, entenda, ensino da Universal, da Instituição Universal, e dentro do que o Evangelho me apresentava. Então, como eu havia alcançado a graça do Senhor Jesus, ou seja, como eu havia alcançado o favor de Jesus pela vida de pecados que eu vivia, eu me sentia constrangido de fazer aquela oração de intrepidez que é ensinado por eles, aquela oração de exigir as bênçãos, porque agora eu estava obedecendo ali, obedecer a palavra não, obedecer a voz do pastor, porque o pastor exigia ou ele pregava as coisas que nós deveríamos fazer, e ali eu poderia agora honrar a Deus com dízimo, oferta e os propósitos e votos, e agora exigir de Deus as bênçãos. Mas existia um conflito. Por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia contra os pensamentos que eu lutava e os pensamentos que eu ainda luto hoje. Não pense você que existe aqui um super santo. Não, não sou. Eu tenho as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Eu ainda erro em coisas que não deveria mais errar. E cada um se avalie. Eu não estou aqui para falar dos meus pecados, mas estou aqui para falar daquele que eu encontrei perdão, daquele que me perdoou e daquele que a misericórdia dele se renova na minha vida todos os dias. Então, eu passei a deixar de medir a minha espiritualidade pelo que eu fazia e pelo que eu dava, para poder colocar nas mãos do Senhor e falou: Senhor Jesus, eu sou essa porcaria aqui, eu sou esse pecador aqui. Se o Senhor me aceitar assim, mas me dá força, que o teu Espírito me dê força para lutar contra o meu maior inimigo, que aqui não é o diabo, é o Leandro que habita em mim. O meu maior inimigo hoje não é o diabo, mas é o Leandro que habita em mim. Eu acho que se você for avaliar a fundo e buscar com profundidade
na sua vida e nas suas quedas, você vai perceber que não é diabo. Porque se você não tivesse feito ali a tua vontade, certamente você não estaria nessa situação que você está. Mas porque você fez a sua vontade, porque você quis do seu jeito e não do jeito que o Senhor Jesus nos orienta a viver, certamente hoje você estaria de pé. Então muitas vezes eu caí, não porque o diabo me derrubou, mas porque eu mesmo me entreguei às minhas vontades e fui buscar elas. Então, com o ensino que eu recebia dentro da instituição universal, certamente nós víamos e nós vivíamos isso, essas quedas constantes. Por quê? Porque a nossa espiritualidade era medida por aquilo que fazíamos e dávamos. E é assim com você também. Você que está aí dentro hoje, ou você que está olhando e está aí namorando, de repente, uma visita universal, não faça isso não. Não faça isso não, porque já que você não chegou até lá, não espera chegar neste lugar e se deixar enganar por tanto tempo, como muitas pessoas se deixaram enganar. Então, se você está tendo a oportunidade de ver este vídeo, avalie aquilo que eu estou falando e, eventualmente, busque conhecer a Deus na sua grandeza, e não grandeza material, mas na sua misericórdia, na sua graça e no seu amor. Certamente você vai encontrar aquilo que você tanto procurou. Então, dentro da instituição, a gente mede a nossa fé pelo que a gente dá. E o que eu aprendi foi justamente o contrário. Porque eu não tenho nada de bom para dar. O meu sacrifício, ou aquilo de melhor que eu faço, tem um elemento humano, tem a minha vontade, tem os pensamentos, tem os desejos secretos que ninguém vê, mas que Deus conhece. E por ele conhecer esses desejos secretos que ninguém conhece, mais uma vez a graça passou a fazer sentido para mim. Porque o que havia em mim não era bom. Porque o que há em mim não é bom. Mas quando o próprio Cristo, ele nos lava e ele nos dá o Espírito dele, nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa debilidade, as nossas fraquezas. E aí nós buscamos nele força para não cair mais nas mesmas coisas. Porque ele nos resgatou, porque ele nos pôs de pé. Essa é a grande diferença de viver o Evangelho da graça, do amor do Senhor Jesus Cristo, e esse aprendizado que te faz achar que você merece ou que você é alguma coisa em Deus. Primeiro que a gente não é nada, nós somos só instrumentos na mão de Deus, mas nós queremos ser o próprio Deus na vida das pessoas, nós queremos ser a bênção para as pessoas, quando na realidade nós devemos ser o canal por onde essa bênção passa. Então Deus ele nos abençoa não para a bênção morrer em nós, mas para que através de nós mais pessoas sejam alcançadas para o reino dele. Não para a nossa igreja, não para a nossa comunidade, mas que as pessoas estejam inseridas no reino de Deus, para que elas produzam para o reino de Deus. Então, se você pegar os meus primeiros vídeos, você vai ver que tem muitas coisas ainda do ensino da Universal. Muitas coisas ainda da Universal, porém tem muito do Evangelho. E eu descobrindo todo esse amor do Senhor Jesus para comigo, e a sua misericórdia, e principalmente a graça dele que me deu significado de viver. Então, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Pedro, no 1 Pedro, no capítulo 15, diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo,
foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, e sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeiro, tudo que eu fazia dentro da instituição universal, tudo que eu dava, não tinha o benefício de chegar nos outros, mas de ter a tão sonhada vida de qualidade que eles nos vendem. Então, primeiro que o desejo não estava para o reino, mas o meu desejo era para ter a vida abençoada que eles prometiam e vendiam. Então aqui eu já não estou... O meu amor aqui, no caso, já não é um amor verdadeiro, baseado no amor de Jesus para comigo, mas nesse amor fingido. Porque eu finjo que amo a Deus para ter os benefícios das promessas dele. Então, eu acabo sendo corrompido por aquilo que eu coloco no altar, achando que esse Deus, ele se relaciona comigo pelo que eu dou, pelo que eu tenho. Primeiro que tudo que eu dou e tudo que eu tenho veio dele. Se ele não tivesse me abençoado, eu estaria arrebentado. Se ele não tivesse me dado, eu nada teria. Mas porque ele me deu, e aquilo que eu ofereço, eu não estou dando que é meu, é dele. É como se eu fosse um administrador. Essa é a verdade. Acontece que algumas pessoas não conseguem administrar nada, nem a vida delas. Então as pessoas vivem buscando as bênçãos, bênçãos que jamais vão chegar, justamente porque ela não tem condição de administrar nem a vida dela, quanto mais as riquezas que Deus poderia dar para ela. Primeiro, uma vez que ela não consegue administrar a vida dela, você acha que em sã consciência, ou você acha que Deus a abençoaria de uma forma grandiosa, para que essa pessoa se mergulhasse ou se perdesse ainda mais? Então a gente precisa pensar, e pensar aqui com isso aqui, ó, com a cabeça. Se realmente esse ensino que eles nos dão, que eles nos vendem, faz algum sentido com os evangelhos. E aí, se você for a fundo, você vai perceber que não faz o menor sentido, que não é promessa de Deus essas coisas que eles nos vendem. Mas nós achamos que somos espirituais demais porque damos, porque subimos o altar, porque subimos o monte, porque fazemos jejuns de hipócritas, porque até o jejum que fazemos é para algum benefício, seja de uma cura, seja para a abertura de uma porta. Mas perceba, nunca é em favor do próximo. Nós nunca fazemos um jejum porque queremos ver o nosso irmão liberto da vida de pecado, das teias de Satanás. Não, o jejum é sempre para benefício próprio. Raríssimas as vezes o irmão faz algum jejum para se santificar diante de Deus ou para alcançar alguém, alguma libertação de alguém que você deseje, para que Deus atue na vida daquela pessoa, para que o Espírito Santo convença aquela pessoa do pecado. Até os nossos jejuns, e até mesmo os jejuns da instituição universal, é como se Deus tivesse um preço. Seja um sacrifício de ir aos sábados, né? O jejum das causas impossíveis no sábado, às 6, 7 horas da manhã. Nossa, venha fazer esse sacrifício, venha em jejum. Você vem em jejum por quê? Ah, eu vim em jejum porque eu preciso de um emprego, porque eu não estou conseguindo um emprego. Você vem em jejum por quê? Ah, porque eu estou doente, eu quero a cura. Você vem em jejum por quê? Ah, eu quero jejum porque o meu casamento não está legal, eu quero que Deus restaure meu casamento. Você tá em jejum por quê? Ah, porque eu quero que meu filho deixe as amizades erradas, saia das drogas. Mas nunca um jejum para se santificar. Nunca um jejum para se aproximar de Deus e se parecer com Jesus. Nunca um jejum visando para que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa, quebrante aquele coração de pedra da pessoa, para que a palavra de Deus chegue até a vida dela e ela alcance
ali a salvação em Cristo Jesus. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele deixa muito claro, porque nós fomos levados pelos nossos pais a esses lugares, e talvez uma gratidão burra ou por um ensino de uma forma equivocada, nós não queremos desagradar os nossos pais. Mas lembrando, Jesus também já falou que aquele que ama mais pai do que mais a mãe, quem quer que seja, mais do que a ele, não é digno dele. E aqui muitas vezes o nosso amor está mais voltado à instituição, aquilo que a instituição faz e prega, do que propriamente os mandamentos de Deus e o ensino do Senhor Jesus. Então, que cada um se avalie, que você possa se avaliar e que dá uma olhadinha nos meus primeiros vídeos, tá bom? Você vai perceber essa transição, e há 3 anos realmente que eu comecei a fazer vídeos já denunciando o ensino da Universal, a forma com que a Universal trabalha, e aí você vai perceber todo o meu processo e vai ver que é possível sim, quando você se engajar de verdade na obra de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e indica a gente, tá bom? Compartilhe os nossos conteúdos e nos abençoe aí com a sua inscrição, tá bom? Até uma próxima e até logo!